dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 12 de abril de 2023 e começa agora mais um diário de um Open... de carona com Open Mic. Hoje um episódio aqui cheio de emoções. Estou dirigindo no meio de um dilúvio, meus amigos. Pois é, mano, eu não sei, eu não lembro de ter ficado com tanto medo de dirigir numa chuva igual eu fiquei hoje. Se bem que eu não tava dirigindo, era o André que tava dirigindo. Eu fui no My Fucking Comedy Club hoje. Tô voltando aqui, esse episódio vai ser bem rápido, porque eu só vou aqui da onde eu deixei o carro até minha casa, vai dar uns 10 minutinhos, então vai ser rápido aí. Às vezes nem 10, mas hoje nessa chuva eu vou ir bem devagar. Mas enfim, mano, pensa na chuva. Teve uma hora na Anhanguera que o André tava dirigindo e aí todo mundo no carro ficou tenso de um tanto que a gente, mano, simplesmente todo mundo parou de falar. Ficou todo mundo quieto e caralho, tá lagado. Porra, bicho. Meu medo, mano. Tem uma porra de um lugar aqui. Eu vou... Vocês vão comigo aqui, deixa eu ver se dá pra passar. Puta, o caminhão passou. Mano, eu vou arriscar essa porra e foda-se, seja o que Deus quiser. Eita caralho. Passou. Pelo menos por enquanto passou. Meu Deus do céu, quase que eu fiquei na rua. Mano, bagulho. A sorte é que faz tempo que não chove. Se fosse aquela época que tava chovendo direto, tá ligado? Quando tava chovendo muito. Se fosse naquele tempo lá, eu tenho certeza que ali tava muito mais cheio, porque a terra já tá encharcada. Como faz tempo que não chove, acaba que absorve mais, né? Então só a chuva de agora não foi o suficiente, mas já passei ali com o cu nos halteres superiores ali. Em vez de eu usar um eufemismo pra falar cu, eu usei pra falar mão, que eu podia falar mão, né? Eu não podia falar cu, mas mão eu podia falar. Aliás, mão, é isso mesmo. Enfim, mas por que eu tô falando aqui com vocês? Não é só porque a gente ficou com medo lá na estrada, foi bem estressante. Nossa, o André vai chegar em casa com o ombro doendo. Eu tava atrás e eu fiquei com o ombro já tenso assim, ó. Sabe? Quando você fica... Mano, muito ruim essa sensação. Imagina o André que tava dirigindo. Nossa senhora. Eu coloquei o cinto, eu tava atrás e aí eu não tinha colocado o cinto, né? Aí o bagulho ficou tão tenso que eu falei, mano, vou colocar o cinto aqui que eu não sei não, hein? Aí vim com cinto, inclusive usem cinto de segurança mesmo atrás. Inclusive quem tá atrás, aí tem que usar mesmo. Mas enfim, deu tudo certo. Vamos indo aqui, acho que daqui pra casa, deixa eu ver. Não, acho que agora não tem mais nenhum ponto que pode ser que alague. Acho que era só esses dois mesmo. Tinha um primeiro lá onde eu deixei meu carro, fiquei com medo do caralho de já tá alagado. Mas lá tava de boa. E aí aqui nesse segundo ponto tava bem cheio, mano. Eu achei que nem ia passar não, mas graças a Deus passou. Vai dar tudo certo. Mas o que eu queria contar não era nem isso. Vai vendo, hoje eu não tinha show. Essa semana eu tenho um show na sexta-feira. E eu fiz o último show. Quando foi que eu fiz o último show? Foi domingo, né? Com o Donato, foi o último. Domingo retrasado, né? Foi isso? Sei lá, enfim, faz tempo que eu não faço show. Aí hoje o Gilbert mandou mensagem que eles estavam indo pro My Fucking, o Gilbert e o André. Aí eu fui lá e aí nenhum de nós fez, né? Foi lá só assistir. E aí o que aconteceu no final que foi interessante. Na verdade tudo, né? Foi legal sempre ir lá e tal, falar com as pessoas, não sei o quê. Aí fomos lá, beleza, né? Assistimos lá, era noite de teste. Vimos lá a galera fazendo e tal. Assistimos o show. E aí no final a gente tava lá conversando. Tava eu, a Renata Said, o Gilbert, o André e a Beth Moreno. Não, a Beth Moreno não, acho que a Beth Moreno tinha ido embora já nessa hora. Tava só nós mesmo. Eu, o Gilbert, a Renata e o André. Aí tava lá fora conversando na calçada do My Fucking. E pra quem não sabe, o My Fucking, ele é do Danilo Gentili, né? Mas eu nunca tinha encontrado o Danilo lá não. Aí a gente tava lá na calçada, aí saiu o Danilo de dentro, fumando um charuto. Aí falou, opa, beleza? Aí tirou foto com a galera ali. Eu quase fui tietar
Eu confesso que eu me segurei pra não ir lá tirar uma foto com ele. Devia ter tirado, inclusive, né? Uma coisa é você tietar quando você tá no camarim. Mas, porra, ele nem ia saber que eu sou comediante. Eu podia ir lá, só tirar uma foto com ele lá pra... né? Porque, porra, o Danilo Gentili, caralho, é muito foda, né? O maluco tem o maior talk show do Brasil e tal. E aí ele saiu, aí ele falou, aí conversou lá, tirou umas fotos, falou, pessoal, tchau, tchau. Foi lá, batendo nas costas do Gilbert, falou. Aí a Renata pegou e falou assim pra ele: você vai embora a pé? E foi uma pergunta porque ela não tem essa intimidade toda. E aí ficou foi muito engraçado na hora que ela: você vai embora a pé? Aí ele: ué, tipo, não sei, posso? Aí ela: não, né? Ela ficou toda sem graça também. Ela: não, eu quis saber, tipo... Cara, foi muito engraçado. Mas, mano, o cara pegou e ele foi embora a pé, fumando um charuto. Foi embora do comedy dele, tipo, o dia de trampo dele. Pegou, saiu, foi embora. E, mano, caralho, o maluco é dono do maior podcast, ó. Maior talk show do Brasil, maior audiência do Brasil. Um dos comediantes mais... como eu posso dizer? Mano, dessa geração, ele deve ser o que tem mais dinheiro. É o que fez mais dinheiro. E ele saiu andando assim, ó. E aí tava lá do meu lado. E aí ele não sabe quem eu sou, é óbvio. Eu nunca nem falei com ele. Mas ele cumprimentou nós. Opa, beleza, tá? Bateu nas costas do Gilbert assim, opa. E aí pegou e a Renata, ele sabe, ele lembra o nome dela. Que ele falou, não sei, eu posso, Renata? E eu falei, caralho. A Renata, o Danilo Gentili sabe o nome da Renata, que é minha amiga. Olha só, que mundo pequeno, né? Então tem uma regra lá, né? Que em 7 níveis todo mundo tá conectado. 7 ou 8, alguma coisa assim. Então agora que a Renata sabe o nome do Danilo, eu me conectei com muita gente agora. Entendeu? Até agora eu tô a 3 pessoas agora, de um montão de gente. Do Neymar, tô a 3 pessoas do Neymar agora. E foi muito louco, né? Mas é isso. E aí eu lembrei, acho que o que esses dias, não vou ter tempo de explorar isso, mas mesmo assim eu vou botar pra fora aqui. Eu já nem sei se eu já falei isso aqui, porque eu realmente me perco nos assuntos. Mas eu lembrei que eu tava pensando esses dias. O André fez uma bagulho lá de responder pergunta, e aí alguém perguntou lá porque queimadura de gelo, se gelo é gelado. E aí eu lembrei que era isso que eu ia falar. Porque no próximo podcast vai ter uma aula de música. Aqui eu vou explicar pra vocês o que é colcheia, semicolcheia, semibreve. Então vou explicar isso daí com um método didático inovador. E agora eu queria dar outra aula, que é sobre temperatura. Não sei se eu já falei disso aqui. Mas temperatura, na verdade, quando você fala 27 graus Celsius, 240 graus Fahrenheit, 10 graus Kelvin. Na verdade não, né? É a unidade de temperatura, mas no fim das contas, isso é a unidade de medida de velocidade, sabia? Você sabia que quanto mais rápido vibram as moléculas de certo material, determinado material, né? Mais quente. Quando você está esquentando, o que você está fazendo é fazendo vibrar as moléculas com mais velocidade. Quanto mais frio, menos velocidade. E aí, por isso, acho que eu já expliquei isso sim, porque eu lembro de eu falando isso. E é por isso que o 0 Kelvin é o zero absoluto, que é menos 273 graus Celsius, eu acho. Por isso que é o zero, por isso que não dá pra ir menos, por isso que tem menos 273 graus Celsius, mas não existe menos 1 grau Kelvin, porque o zero absoluto, que é o 0 Kelvin, é quando as moléculas param. Então não existe velocidade abaixo de zero, né? Velocidade abaixo de zero não existe. Ou tá se mexendo ou tá parado. Se tiver parado, é zero. E aí abaixo de zero não tem. Se você tá fazendo a conta de velocidade lá e tem menos 5 de velocidade, é quando tipo o carro tá andando de ré, por exemplo. Você tá andando a 30 por hora, parou e dá ré. Aí depende, se você tá... quando você olha movimento de corpo no espaço, né? De acordo com um observador, né? Você tem a lei da relatividade, né? Então tem sempre, é relativo a alguma coisa.
Então você tem um ponto zero, aliás, velocidade zero, e você tá indo para um sentido e começa a ir para o outro, de certo modo você tá andando em velocidade negativa, né? Você tá dando ré. Agora, nesse caso, não. Parou de vez. Parou e não tem como andar mais devagar do que parado. Não tem como dar ré na temperatura. Então, quando chegar no zero, é o 0 Kelvin. E é interessante isso, né? E é por isso que quando, por exemplo, a água, o gelo, ele para e ele contrai e fica menor. Porque justamente porque tá mais parado, as moléculas precisam de menos espaço. E aí, não só o gelo, né? Tudo, o metal também, quando você resfria ele contrai e ele fica menor. E quando você esquenta, ele expande, porque como você está esquentando, ele está balançando mais. Se você esquenta muito, ele aumenta de tamanho, porque as moléculas estão balançando tanto que elas que aumenta o tamanho dos produtos. Os produtos não, né? Das coisas. E aí a água, né? O gelo, ele se contrai e ele ocupa um pouco menos de espaço do que a água. Então, se você congelar um copo de água, quando ele congela, ele perde um pouquinho do volume, porque condensou mais. E quando você esquenta a água e vira vapor, a molécula fica tão rápida que ela se expande e fica mais leve que o ar e tal, e ela se dissipa e vira vapor, né? Muito louco isso, né? Você sabia disso? Que na verdade a temperatura é velocidade? E aí quando você esquenta alguma coisa, tipo assim, você põe sua mão numa coisa quente. E aí a sua mão também fica quente. Você põe a sua mão na água quente. A água tá agitando as suas moléculas. É isso que ela tá fazendo. E aí no frio, mesma coisa. Você tá no hipotermia lá, o bagulho vai parando as moléculas. E se parar num certo tanto, você morre. Que doideira isso, né? Também se esquentar demais, você também morre, né? Mas é isso. Cheguei em casa aqui. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Até mais.